Olá pessoal, vamos a mais um curso de Thermopares, módulo 18. Queria deixar aqui frisado que se você gostou desses nossos vídeos e de maneira a manter esse trabalho na internet, é muito importante que no final deles você dê um curtir ou compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Termopares, uso de termopares minerais. Aqui nós vamos falar sobre termopares em zonas de alta temperatura. Aqui voltamos a um dos vídeos que nós já fizemos, né, sobre as leis fundamentais da termometria, que seria a lei do circuito homogêneo. O que ela diz? A força eletromotriz termal, desenvolvida em um circuito termoelétrico de dois metais diferentes, metal A, metal B. Esse é o diagrama de termopares. Então, é o metal A, metal B, unidos. Temos uma temperatura T1 e T2. O termopar ele é representado dessa forma. Em muitas literaturas, a gente vai encontrar essa forma de representação. O que seria T1 e T2? T1 seria, por exemplo, a temperatura do processo, que é a junta quente, o que nós chamamos de junta quente. T2 seria a junta fria, aqui representado por uma chama, porque mesmo a junta fria, que seria o quê? A temperatura, por exemplo, no cabeçote, no terminal, no conector, no bloco de ligação, aonde liga o cabo de ligação. Então, temos os fios termopares, o processo e a ligação do cabo, junta quente, junta fria, que não deixa de ter uma temperatura. Existem cabeçotes, por exemplo, que a temperatura do processo acaba atingindo no cabeçote e eleva ele a temperaturas acima de 100 graus. Então vamos continuar aqui. De dois metais diferentes, com suas junções, as temperaturas T1 e T2, como acabamos de verificar. É independente do gradiente de temperatura e de sua distribuição ao longo dos fios. O que quer dizer isso? Que um termopar, quando colocado no processo, ele independe das temperaturas intermediárias que existem nele. Lógico que se essa temperatura estiver próximo da junta quente, por condução, ele vai acabar atrapalhando a temperatura. Mas ela quer dizer o seguinte, que independe de qualquer temperatura ao longo dos fios termopares. Aqui a gente vai colocar uns exemplos um pouco diferente do curso que nós demos sobre esse assunto das leis. Então aqui eu consegui para vocês um processo industrial que é sujeito a zonas de alta temperatura, que seria esse. Só para a gente entender um pouquinho melhor, que é uma das características do termopar mineral, ele também é conhecido como condutor mineral, sendo uma de suas importantes funções a de substituir a ligação, por exemplo, de cabos de ligação. O que eu quero dizer com tudo isso? Esse mesmo forno ligado, você vê que ele tem chamas, ele tem uma temperatura muito alta nele aqui. E aí o que acontece? Se eu colocar um termopar e um cabo de compensação significa o quê? Uma isolação de PVC, uma isolação de silicone, de fibra de vidro, até de fibra cerâmica, se for o caso para altas temperaturas. Mas o caso é o seguinte, o mineral faz com que você possa sair dessa zona quente e aí você trazer esse condutor mineral para uma zona mais fria, onde a gente pode ligar, por exemplo, o cabeçote, o pote com o rabicho. Quer dizer, a gente sai dessa zona quente através do quê? Do mineral. Aqui nós temos uma foto de um termopar mineral com um comprimento longo, né? E aonde nós temos um pote e um rabicho. Então, através desse comprimento longo, eu consigo sair dessa zona quente e aí fazer uma ligação, por exemplo, com pote e rabicho, numa situação de temperatura ambiente muito mais confortável. Então, por isso que o termopar mineral também é chamado como condutor mineral, que é uma forma de a gente sair de uma zona quente para uma zona mais fria, onde permite a ligação, por exemplo, de fios termopares. Por que a gente fala de pote? Porque essa ligação do cabo com o mineral, normalmente ela pode ser resinada, ela pode ser cravada, mas ela tem uma temperatura que ela suporta.
e muitas vezes a temperatura do mineral suporta aí até 1150 graus no caso do termopar tipo K, em inox 310. Então você consegue trazer esse pote e esse rabicho, onde ele suporta menos temperatura, por exemplo, PVC 80 graus, o fibra de vidro 280 graus e assim por diante. Você traz ele para uma situação mais confortável, onde você pode fazer a ligação e você tem uma durabilidade desse termopar muito maior. Aqui nós temos uma situação onde nós falamos sobre o termopar mineral como extensão, alta temperatura. O termopar de isolação mineral muitas vezes é usado para transpor locais onde existam altas temperaturas. Então, aqui está representado, por exemplo, um termopar de 33 metros, com uma chama numa situação intermediária, né, que ele não vai influenciar na temperatura lida por esse termopar. Então, fica uma situação muito mais fácil de trabalhar, porque você sai da zona quente através do termopar de isolação mineral. Lembrando que esses termopares de isolação mineral, para que a gente possa fazer conforme nessa figura, e a gente tenha uma maleabilidade muito maior, eles têm que ter pelo menos diâmetro de 3 milímetros ou menos. Por exemplo, um termopar mineral de 6 milímetros, você não consegue, numa situação dessa, aqui vamos supor que ele esteja enrolado, você não consegue desenrolar porque ele é extremamente duro. Então, termopares com comprimentos longos de 33, de 10 metros, ou até de 4 metros, eles são recomendados com diâmetros de 3 milímetros. Parece que é uma coisa muito óbvia, mas não é. Eu já peguei projetos, por exemplo, que o pessoal pediu termopares de 30 metros com diâmetro de 6 e teve que refazer todos esses termopares porque eles não tinham a menor condição de fazer curvas. Então, diâmetro de 3 é o mais indicado nesses comprimentos. Aqui nós colocamos a chaminha para indicar que nós temos uma situação de um sensor, que é para indicar justamente o que está ocorrendo no diagrama ao lado, no processo onde nós tiramos a foto, num processo extremamente quente. Então, acabamos de ver aqui uma das características mais importantes de um termopar de isolação mineral. Fim do curso Termopares módulo 18, e eu friso novamente, se você gostou dos vídeos, por favor, dê um curtir, compartilhe, inscrevam-se no canal, que é um modo de a gente poder continuar com esse trabalho no YouTube. Dessa forma, o YouTube vai continuar a nos dar uma propaganda maior para que a gente atinja maiores quantidades de pessoas possíveis. E é um trabalho desenvolvido de modo a passar para vocês praticamente 30 anos de experiência em vídeos. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Faça a sua crítica, vamos tentar melhorar. Mas agradeço muito a sua atenção e a sua visita e por ter assistido ao nosso vídeo. Muito obrigado, meu nome é José Eduardo Toselli e meu e-mail é termopares@uol.com.br. Muito obrigado.